Olá, boa tarde. Algumas pessoas ainda estão conectando o áudio, mas a gente vai usando esse comecinho para fazer isso, testar o áudio, se a internet está boa. Quem quiser abrir a câmera nesse momento, fique à vontade, tá bom, pessoal? A gente só configura para vocês entrarem com a câmera fechada, só para a internet ficar um pouco mais leve, mas nesse início, quem quiser abrir, fique à vontade. Bem, boa tarde. Estamos felizes com a presença de vocês aqui online. Eu sou a Gabriela, do Adelino Instituto. Então, antes de iniciarmos, vou fazer uma breve apresentação, para quem não conhece o espaço. O Adelino Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea, desde abril de 2017, e fica em Perdizes, São Paulo. No programa destacam-se exposições, cursos, também uma residência. Favorece o intercâmbio entre artistas, curadores e público variado, buscando a aproximação da arte e da educação. E no espaço, a Adelina Loja, que também funciona online, e o Adelina Café. Ambos espaços que estão funcionando cumprindo as normas de distanciamento. Quem quiser conhecer mais, é só acessar o adelina.org.br. Bem, a nossa exposição atual, que deriva esse encontro de hoje, faz parte da programação paralela da mostra, é a exposição coletiva Estados do Corpo, Experiência e Presença, com os curadores, com quem conversaremos hoje, com o André Fernandes e o Diogo Barros. E as obras que compõem essa exposição são dos artistas Fernanda Braz Lage, Narciso, Raquel Coutinho e Vitor Narumi. A mostra fica em cartaz até o dia 30 de janeiro de 2021. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o conteúdo da mostra, no site tem o catálogo, temos os vídeos com as obras dos artistas e também um vídeo com uma visita guiada pelos curadores. Essa mostra faz parte da segunda edição do programa de incentivo a jovens artistas e curadores, que tem o objetivo de colaborar com o desenvolvimento de profissionais formados no campo das artes visuais, viabilizando o contato com o circuito cultural da cidade de São Paulo. Essa edição conta com o apoio dos cursos de Arte, História, Crítica e Curadoria, da PUC de São Paulo, e o curso de Artes Visuais do Centro Universitário Belas Artes. Bem, podemos iniciar. Desejo a todos um ótimo encontro. Quem quiser utilizar o chat, pode utilizar. E eu deixo vocês agora com os curadores, com o André e com o Diogo. Obrigado, Gabriela. Bom, pessoal, boa tarde, eu sou o Diogo, sou curador residente aqui no programa de incentivo da Adelina. Vou fazer uma breve apresentação, depois eu passo para o André se apresentar e aí a gente começa a nossa conversa sobre curadoria e curadoria em tempos de crise, né? Como a Gabriela falou, o programa ele conta com o apoio do curso onde o André e eu nos formamos. Eu fiz História da Arte, Crítica e Curadoria na PUC. Trabalho como curador ou assistente de curadoria em exposições pontuais. Não trabalho diretamente com isso em nenhuma instituição, mas trabalho como arte educador também. Então já passei por algumas instituições, como o SESC, agora estou no MIS, e também trabalho escrevendo para uma revista de arte contemporânea. Acho que a apresentação inicial é um pouco isso, o básico, e aí a gente pode ir conversando depois sobre, enfim, esses assuntos que permeiam as nossas atividades. Acho que o André pode falar um pouquinho, e aí depois eu começo o que eu preparei. Boa tarde a todos. Vou deixar para me apresentar depois, eu só queria desejar uma boa apresentação ao Diogo e depois a gente vai falando mais. Então tá, vamos lá. Acho que é bom começar a falar um pouquinho do próprio programa, que é o que faz a gente se reunir aqui
e a partir do programa e dos encontros que o programa promoveu, a gente teve as ideias para a conversa de hoje, né? O programa é um programa de incentivo e ele tem esse caráter de inserir profissionais, né, curadores e artistas em um ponto de encontro que permite que a gente coloque em prática nossos estudos, nossas pesquisas e permitem que a gente atue, de fato, de uma maneira muito profissional, graças à oportunidade e à estrutura que o Adelina oferece para a gente. Então, é um momento muito especial para a gente que está em início de carreira, especialmente na curadoria, para a gente colocar em prática o que a gente teve na universidade e o que a gente teve praticando como curador em algumas experiências anteriores, né? Então, a gente teve um programa que se desenrolou, né, de setembro até agora, e a gente pode falar um pouco sobre como o programa se deu. Queria saber de vocês, vocês podem contar no chat, se vocês tiveram acesso à exposição, se vocês conseguiram ver os vídeos que nós produzimos sobre a exposição, se alguém conseguiu visitar o espaço. Acho que seria legal saber, vocês podem falar no chat. Ou se vocês não conhecem a exposição ainda. E, enfim, o programa ele tem essa característica muito especial, que é de acompanhamento de produções artísticas, né? O André e eu tivemos a oportunidade de acompanhar a produção dos 4 artistas ao longo desses meses, né? Desde de setembro. E esse programa ele foi construído através de encontros virtuais, né? Vou falar um pouquinho disso no que eu preparei, mas é legal que vocês saibam isso. Bom, todo mundo que comentou até agora não conhece a exposição, né? Então, essa exposição que a gente fez, Estados do Corpo, Experiência e Presença, ela nasce desses encontros semanais que foram feitos de uma maneira organizada, mais orgânica, né? A gente tinha um calendário de encontros entre os curadores, artistas e a Gabriela, do Educativo, e a Bruna, da produção. Então, teve um acompanhamento intenso e muito bem estruturado, que permitiu que a gente fosse organizando o programa de uma forma muito legal de trabalhar, né? Primeiro, a gente, da curadoria, o André e eu, a gente foi pensando o que é fazer uma exposição, né, no ano passado, dentro de uma pandemia, quais seriam as possibilidades de assuntos, quais eram os desafios e como a gente pode contextualizar produções artísticas dentro de um contexto tão único, né, que foi o ano passado e que a gente vive até agora. E aí o primeiro desafio que a gente teve foi escolher 4 artistas a partir dos portfólios que foram enviados para a gente. De 22 portfólios, a gente selecionou 4. E nisso já entram os deveres, né, e os desafios de curadoria, que é como é que você reúne 4 produções dentro de uma linha coerente, dentro de um espaço, e a gente foi montando alguns critérios para isso, né? Um dos critérios que eu acho que foram mais determinantes para o primeiro filtro, principalmente, foi: se trata de um programa de incentivo. Então, de que forma a gente pode selecionar 4 artistas que realmente precisam desse espaço, que não tiveram contato ainda com o circuito. Então, o primeiro filtro, para mim, pelo menos, foi identificar quais artistas já tinham uma inserção mais concreta e quais ainda estavam bem no começo e tinham essa necessidade maior de estar em um espaço produzindo. Então a gente foi afinando, o André foi fazendo a peneira dele, foi fazendo a minha, a gente foi encontrando nomes em comum e aí surgiu a última lista com esses 4 nomes. Quem não viu a exposição ainda, a gente vai recomendar que vocês acessem o site, tem o catálogo virtual digital que a gente fez, com textos do André, textos meus, tem os vídeos que foram produzidos, né, pela Ana Bogaciovas, e, enfim, existem maneiras diferentes de acessar a exposição, até porque eu sei que tem muita gente aqui que não é de São Paulo, que está participando,
Então, existem outras formas de acesso na exposição para além do espaço físico, né? Bom, falei um pouco do programa, e aí dentro do programa, a partir do momento que a gente foi realizando esse acompanhamento, né, com os artistas, a gente foi identificando também como é que é atuar como curador, como que é desenvolver esse trabalho com todas as restrições que o cenário colocavam para a gente, né? Então, a partir disso, a gente foi entendendo como fazer esse acompanhamento das produções artísticas, como respeitar ah, ah, todo o repertório e toda a pesquisa dos artistas que já existiam e como trazer isso em um ponto comum, né? Por isso que a gente realizou tanto encontros, que eram os 2 curadores com todos os artistas, encontros que era um curador só com o artista, para ter essa chance de um contato direto e uma atenção focada. Então, a gente realizou vários encontros assim, e o processo foi se dando de uma forma muito gostosa mesmo de fazer, sem grandes complicações, né? Eu preparei uma apresentação mais como um guia visual para eu não me perder, porque o que me veio para essa conversa hoje, né, para a gente chegar nesse tema, nesse nome, Curadoria em Tempos de Crise, é pensar que a nossa profissão, né, o nosso ofício, ele já nasce de um cenário de crise constante. Ele não não é um ofício, uma profissão é, que tem muita facilidade de acontecer. A gente tem muitos desafios que são constantes, e eu acho que é interessante que a gente converse sobre isso e de que forma o nosso trabalho se dá, né? Tanto pensando como uma visão individual, né, que acho que é interessante a gente trazer, mas também como uma coisa geral, né, como curadores atuam no Brasil, e a ideia é discutir um pouquinho isso hoje. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz, super simples, e, e aí, enfim, vocês podem ir enviando perguntas, opiniões, podem ir conversando com a gente, que a gente vai vendo o chat ao longo da conversa. Bom, agora eu paro de ver o chat, eu acho. Não sei se consigo ler vocês, mas podem ir enviando que a gente vê tudo no final das falas. Bom, esse é o chat, a apresentação inicial, só para a gente se identificar aqui. Deixa eu ver. Bom, eu acredito que a atuação da curadoria, ela está um pouco, em alguns momentos, não posso dizer como regra, não posso dizer o que é curadoria, mas um pouco da minha visão, ela está um pouco como alguém que atende às produções artísticas, né? Ela não precede as produções artísticas, mas ela vem como uma forma de atuar ou em conjunto, ou de organizar todo um pensamento, uma produção artística que já foi feita. E, no nosso caso, a gente teve a sorte de acompanhar, mas nem sempre é assim. E aí eu coloco instâncias da crise e produções artísticas como resposta imediata às crises, porque eu acho que crise se apresenta de muitas maneiras, e se a gente for olhar para o nosso contexto, ela se apresenta de uma forma, uma crise política, uma crise ambiental, uma crise social geral. Eu acho que esse é o cenário que a gente se encontra, e ele não é um cenário novo, né? Então, pensar a crise como, como um cenário que é dado para a gente, para mim é quase como algo constante, né? A gente encontra, às vezes, alguns momentos que parecem um alívio, mas o cenário de crise para a gente é constante. Então, se a gente pensar grandes exposições que são realizadas no Brasil, como as bienais, por exemplo, a gente tem bienais que sempre estão respondendo a determinada crise, né? A gente teve a Incerteza Viva, que tinha uma atenção muito direta para questões ambientais, para questões de gênero também. Enfim, a gente vê como que as crises, elas são constantes, elas são o cenário que é dado para a gente, e aí as curadorias, né, que são realizadas nessas grandes exposições,
que às vezes se veem como porta-voz das artes visuais, como aquele ponto central que vai responder a um cenário maior, a gente vê que essas curadorias elas vão ter esse caráter de resposta a determinadas crises, né? E aí, pensando no próprio fazer, né, curatorial, no próprio fazer dos curadores e curadoras, é pensar que a nossa própria formação e a nossa própria profissionalização já é também uma crise, né? Como é que curadores se formam? Como é que curadores encontram espaços de trabalho, né? Quais instituições vão oferecer cargos para curadores, para além do curador-chefe, que já tem uma curadoria, aliás, já tem uma trajetória muito grande, enfim, pensar a instância da crise para mim na curadoria é pensar que a gente tem uma dificuldade imensa já na própria formação, né? Falando de um ponto de vista muito individual, o curso, né, de curadoria da PUC, ele entra como uma coisa muito nova, se a gente for pensar a curadoria como uma atividade que é exercida por poucas pessoas, principalmente por uma elite, há décadas no Brasil, o curso de curadoria da PUC, que existe, se não me engano, há 12, vai fazer 13 anos, se não me engano, ele é muito recente e ele vem como algo que pode mudar o cenário, mas ainda passos muito curtos, né? Então a gente tem, dentro do curso da PUC, o ProUni e os bolsistas, que também entram pela própria PUC. Na minha turma, era uma turma de 26 pessoas, com cerca de 8 bolsistas. E aí você começa a ter uma porta de entrada para outros perfis de curadores, que vai para além do que já tinha antes, que era uma classe extremamente elitista e de um perfil muito certo que a gente tem, né? Que é o perfil das famílias dentro da classe artística, que já vão trazendo uma linhagem de curadores e profissionais da arte. Então, programas como o ProUni e programas de bolsa da própria PUC, que vão inserir outros perfis, né, como o meu, de pessoas de outras classes sociais, de pessoas de outros perfis também. Eles podem começar a mudar o cenário um pouco, mas isso é muito recente. Eu acho que é até difícil de identificar um pouco o impacto disso, já que é tão recente, né? Bom, vocês podem comentar e fazer perguntas sobre isso, a gente pode ver depois. E na próxima parte, eu já vou falar um pouco sobre o que eu vejo do que foi curadoria dentro do cenário da pandemia no ano passado, né? Eu coloquei atuações, estratégias, adaptações, porque eu acho que foram pontos e talvez movimentações que eu consegui observar um pouco que demarcaram muito a atuação de curadoria, pelo menos de referências que eu acompanho no ano passado, né? O ano passado ele foi marcado muito pelas restrições, né? E a nossa atuação ela já enfrenta, como a gente pode ver e conversar, desafios constantes. Mas ano passado enfrentou o desafio das restrições, né? Do contato. Como é que você vai desenvolver um trabalho de curadoria em contato com produções artísticas, com uma produção crítica, sem ter toda essa possibilidade de deslocamento que é um pouco característico da nossa produção, né? De estar em contato com os artistas, de visitar ateliê, de ter conversas pessoais que são muito ricas para a nossa produção. Como é que é lidar com isso, né? Então eu vi que as nossas atuações elas foram sendo adaptadas e foram sendo moldadas a novas possibilidades, né? Então, o próprio o exemplo do programa, que foi todo baseado em encontros virtuais, já demonstra como é possível, né, apesar de não ser ideal, mas como é possível a gente encontrar outras formas de atuação. E estratégias a mesma forma, né? Como é que a gente pode manter um diálogo rico com instituição, com artistas, e entre os próprios curadores dentro desse cenário e, enfim, como que isso se dá. E acho que tudo isso foi
foi ganhando corpo, né, na própria exposição que a gente desenvolveu, né? As nossas condições, as restrições que a gente sofreu não podiam ser ignoradas e foram incorporadas no próprio discurso da curadoria, na própria forma como a gente pensou a exposição e como isso foi se dando. Então, eu vejo a nossa atividade como algo extremamente orgânico e adaptável. Eu acho que não existe protocolo para você criar um projeto curatorial, não existe protocolo para você desenvolver a sua atividade, porque cada lugar, instituto que você lide, cada rede de profissionais que você vai lidar e cada produção artística vai delimitar a sua própria atividade, né? Então, por isso que eu falo que a nossa profissão, ela não vem muito antes de uma produção artística. Acho que as produções artísticas e o próprio contexto vai delimitando a nossa própria atuação. Claro, sem deixar que a gente perca a nossa, o nosso modo de fazer aquele trabalho, né? Bom, eu queria trazer para vocês algumas referências de curadores e curadoras que eu acho que ampliam e fortalecem a nossa rede, porque, bom, de um modo muito simplificado e muito superficial, eu coloquei algumas questões que para mim são muito marcantes no nosso setor, que ele é um setor ainda em formação, pouco profissional, com poucas oportunidades, né? A gente vê pouquíssimo vagas e, e a nossa profissão bem colocada em instituições, né? E alguns curadores eu vejo que vão desenvolvendo alguns trabalhos recentemente que vão fortalecer um pouco a nossa rede e oferecer uma rede um pouco mais fortalecida, porque eu acho que o próprio contato entre curadores ainda é muito fraco e muito frágil, né? A gente tem poucas referências de curadores do Brasil inteiro. Eu vou apresentar para vocês dois projetos que eu admiro e acompanho, e acho que todo mundo que está aqui nessa conversa deve ter um pouco de interesse de realmente conhecer mais curadores e mais projetos. Então, o primeiro que eu trouxe é a Luciara Ribeiro. É uma curadora que atua em São Paulo. E ela faz um mapeamento de curadores e curadoras, né, como ela mesma coloca, negros e negras e indígenas no Brasil. Ela tem um trabalho muito massa que, que é a partir dessa rede de pesquisa e formação que foi feita pelo Grupo de Pesquisa em Teorias e Metodologias em Curadoria de Exposições. Dentro desse grupo, ela faz a atuação dela, que é mapear esses perfis de curadores que fogem, novamente, do perfil geral que a gente tem há décadas, e vai identificando como essas pessoas vão atuando em diferentes estados do país. E esse mapeamento é extremamente importante, porque primeiro que já coloca para a gente onde essas pessoas estão atuando, dão a possibilidade da gente de criar uma rede maior, de, de criar uma rede que vai colocar a gente em contato e ampliar as possibilidades de atuação para além dos setores. A gente está falando aqui de um setor de São Paulo, né, do Sudeste. A gente sabe que o circuito do Sudeste ele é muito fechado, né? Mas a gente sabe que ele não é o único. E eu acho que a Luciara ela faz um trabalho que é muito importante, que além de mostrar, dá essa possibilidade de conexões, né? Então, eu recomendo que vocês procurem a Luciara nas redes sociais, que é por onde ela divulga o trabalho dela. Ela também escreve para Arte Brasileiros, escreveu para Select recentemente, e é uma forma da gente estar em contato com essas produções. O que é importante da gente reparar também nessas listas que ela faz, né? Que vai identificando onde esses curadores e curadoras atuam. Que o fazer curatorial ele não é só de pessoas que vão estudar curadoria e não só de pessoas que vão estudar artes visuais e história da arte, né? Vai muito além disso, né? Os curadores e curadoras no Brasil, eles vêm de formações diferentes, e isso é muito rico, né? E, enfim, a gente vê o quão rico é formações diferentes, em educativos, por exemplo, de exposições, onde profissionais de diversas áreas, diversas formações se encontram. Enfim, a segunda recomendação que eu tenho
é o trabalho do Rafael Fonseca, que é um curador ou curadora Uma Hora. É um podcast que ele faz de entrevistas com curadores e curadoras também do Brasil todo. Acredito que ele tenha a intenção de, não sei se ele já fez de outro país, mas talvez ele tenha a intenção de ampliar. E é muito massa, vocês conseguem encontrar esse programa tanto no Spotify quanto no YouTube. E é uma forma também de estar em contato com a realidade desses curadores e curadoras e entender um pouco mais, né? A mesma forma que a gente está fazendo aqui hoje, é uma forma de estar em contato semanalmente com outras pessoas que produzem o tempo todo e estão atuando em outros lugares do Brasil também, e a gente vai entendendo um pouco mais como se dão essas dinâmicas com pessoas diferentes, profissionais diferentes. Bom, inicialmente eu vou encerrar a minha apresentação aqui. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando, complementos. Vou passar a fala para o André, e aí depois eu retomo para ver no chat se tiveram dúvidas e a gente vai conversando. Obrigado. Bem, boa tarde para aqueles que ainda não tinham entrado. Meu nome é André Fernandes, eu sou um dos curadores da exposição Estados do Corpo, Experiência e Presença. Eu agradeço a todos pela presença, porque sábado à tarde e uma conversa sobre curadoria, nem todo mundo tem interesse. Então, eu agradeço aqueles que têm interesse. Inicialmente, eu queria parabenizar o Instituto pelo programa de incentivo a jovens artistas e curadores, porque é uma ação importante no campo da curadoria, uma vez que não é tão comum entre os institutos e que é feito de uma forma muito interessante que relaciona a universidade e os espaços expositivos. Então, agradeço ao Diogo pela maneira franca e leve como a gente conduziu o processo e aos artistas pelo diálogo e pela confiança. Bom, eu sou um jovem curador, ou sou curador recentemente. Eu passei pelo curso lá da PUC, e que foi muito importante porque ajudou a consolidar um certo conhecimento que eu já tinha de arte e, principalmente, eu tinha anteriormente um interesse muito grande pela literatura, que era o ponto que eu tinha contato da arte, porque havia livros em casa e a maneira como o contato se dava com a arte ele era muito sazonal. A repercussão disso é que a minha formação ela foi, apesar de eu possuir um contato com a arte, ela era ainda bissexta. Acontecia às vezes, nunca se sistematizava, e eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a escola percebe a arte, né? Através da educação artística, que não fica na, no aspecto art crafts, mas e também não toca a questão artística propriamente dita. Então, para falar disso, por quê? Porque eu fiz letras, não cheguei a concluir, mas me tornei editor, que no frigir dos ovos é talvez uma forma de curadoria no texto, mas num outro âmbito, mas que está ligado à literatura, que está ligado à crítica literária, que no Brasil e no mundo, né, a literatura se relaciona menos com as artes visuais do que as outras artes. Bom, eu acho que é importante dizer dessa fragilidade, talvez, da minha formação, para dizer como que a arte, estruturalmente, ela é compreendida, né? E como que o papel do Estado, das instituições, ela é bastante fragmentado, até a maneira como o próprio MASP se institui, né?
pela ação do jogo, me ajuda. O MASP, Sim, pela ação do... pela ação do... Qual o nome do fundador? É o dono dos Diários Associados. Pietro Maria Bardi? Isso, isso. Tá. Não, o Pietro Assis é o... Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Isso, desculpa, me falhou a memória. Então, o que acontece? Que no Brasil a gente tem ondas, né? A gente percebe essas ondas de fluxos e influxos. Então, o Diogo estava falando um pouco dessa questão da crise, né? Eu arrisco um comentário dizendo assim, o surgimento da curadoria tem a ver com a crise da arte do século XX. O Zeman faz a exposição de quando as atitudes se tornam forma, recomendado por um diretor artístico de um museu de Amsterdã, que é o Burin, que vai inseguro com o curador dele, que estava fazendo aquela pesquisa há 2 anos, ele fala, olha, estão querendo fazer uma exposição lá e eu estou bem inseguro, o que você acha? E ele conta o projeto. E aí o Zeman faz essa exposição muito rapidamente, inaugura 2 semanas antes, se eu não me engano. E é um estouro, e o Zeman se torna o exemplo de curador. Para falar da exposição, quando as atitudes se tornam forma, é quando a forma deixa de ser plástica para ser ação. E eu acho que mostra que, de alguma forma, as instituições também caducam, em certa medida, e não contemplam a plasticidade das mudanças sociais que ocorrem naquele momento. A exposição ocorre em 69. Então, o surgimento da ideia da curadoria ele vai se dando aos poucos, ele não é uma coisa que se institui imediatamente, mas que vão surgindo curadores independentes em espaços que não aqueles ocupados pelo museu. Então, esses espaços também ganham notoriedade que talvez não tivesse o mesmo estatuto antes. Isso eu estou falando de uma maneira mais geral, né, em relação à curadoria. Então, o curador ele é uma figura, o curador independente, principalmente, ele é uma figura que pode ser muito variada. Ele pode... A formação, o modo de inserção dele... Eu acho que eu faço parte da primeira geração de curadores que vai se formar na universidade num curso de curadoria, porque a maior parte surge de derivações de atuações, geralmente no campo das humanidades. Então assim, pensando um pouco, eu digo geração no sentido de formação, né? não etária só. Então, por exemplo, a geração que eu considero anterior à minha, o grupo formado pelo Cauê, pela Thaisa Palhares, que é um grupo que etariamente tem mais ou menos a mesma idade que eu, mas que eu me formei depois e fui me debruçar depois sobre o mesmo campo. Então, eu considero que a universidade, nesse sentido, tem um papel muito grande, porque ela forma e ela cria vínculos, né? Ela estabelece laços e que são mais permanentes. Então, por exemplo, eu participo deste programa porque a universidade também tem um papel nisso, graças a algumas parcerias. Então, a universidade
permitiu que eu fizesse uma exposição com acervo do Jamac, do Vídeo Brasil, no Jamac, no Jardim Miriam Art Club. Então, essa exposição foi uma experiência muito interessante, que foi a gente desenvolver um conceito que levava em consideração o conceito central de sul político no acervo do Vídeo Brasil, para discutir no Jardim Miriam Art Club, que fica na divisa com Diadema, que é coordenado pela Mônica Nado. Então, isso criou um ambiente muito interessante para perceber como é que a ideia de sul político se manifesta de modo prático, e foi feito um debate depois da exibição dos 5 filmes que foram selecionados, e para discutir a questão da violência, né, da marginalização, da marginalidade, o que são todos esses elementos. E, a partir dessa relação, eu desenvolvi uma relação com a Mônica, que ainda rendeu um encontro, um convite para um encontro na Escola da Cidadania de Cidade Ademar e Pedreira, na qual eu falei sobre a minha pesquisa de iniciação científica, que na época era compreender como que o projeto estético do Greenberg estava colado no projeto político da política internacional dos Estados Unidos como forma de divulgação de ideias, dizendo de um jeito bem simples. Então, essa relação gerou outras relações e que me permite, pouco a pouco, ação com o universo da arte. E a crise? A crise, ela no Brasil, ela é feita de fluxos e influxos. Então, assim, se por um lado houve uma série de programas num determinado momento, PROAC, FIES, ProUni, etc., que permitiu o ingresso dessas pessoas na universidade, de pessoas que não tinham dinheiro para entrar na universidade privada, que no fim das contas, uma universidade, às vezes, mais viável. Eu não estou fazendo da defesa da universidade privada, eu estou falando que assim, amplia a base de alunos, né? Há muitas formas de se fazer isso, e isso acho que é outra discussão, mas o que eu quero dizer é assim, houve esse momento, e a gente nota recentemente que houve o fechamento de quase 30% das universidades, das vagas de universidades de artes visuais, curadoria, design, etc., nos últimos anos, o que é um número muito assustador, e o que mostra que, em um determinado momento, houve um influxo do aumento da profissionalização, e, no instante quase seguinte, ocorre o contrário. Então, assim, a crise ela é uma constante em se falando do Brasil, e eu acho que hoje o sistema das artes, o mercado e o sistema das artes, ele se encontra num processo lento e progressivo de profissionalização, e que encontra em instituições como, por exemplo, o Adelina, guarida para o desenvolvimento de algumas atividades. O que talvez fosse questão perguntar que os museus também teriam um papel importante nesse processo, mas o objetivo central do museu é a guarda, a conservação, a preservação, etc., das obras e tal, e nem todos os museus têm essa visão para uma atualização do quadro dos profissionais, e uma atualização no sentido não só de formação, mas também de inserção no sentido de uma base mais larga. O que poderia contemplar, por exemplo, em museus grandes, um sistema de parceria com universidades, não sei, isso é uma sugestão. Então, para dizer que assim, eu acho que a crise
a curadoria é talvez resultado de uma atividade curatorial, é talvez resultado de uma crise, e que as crises todas, que são muitas, elas encontram talvez uma cunha em instituições mais perenes, como as universidades, e as universidades públicas principalmente, em que existe o desenvolvimento de alguns projetos que duram, às vezes, 20, 30, 40 anos, o que permite que se crie uma massa crítica e um programa de atividades mais constante. Então, um pouco isso que eu queria colocar, que eu acho que, assim, aí a atividade do curador, eu acho que, assim, o curador, ele pode ter muitas características, né? Inclusive, existem livros que falam sobre isso. O pesquisador, o crítico, o difusor, aquele que está mais ligado ao mercado, eu acho que todos eles têm um papel importante, e muitas vezes ocorre que esse ou aquele fala, mas aquele curador não é tão importante porque ele faz isso. Eu acho que é importante que haja espaço para que todos possam atuar, e que, claro, eu acho que às vezes a questão da dimensão desse ou daquele curador é questionável, mas é importante que exista espaço para todo mundo. Então, como exemplo, né, dessa questão da crise ainda, eu fiquei pensando casos de exposições que foram apresentadas e que tem essa questão do lugar institucional dos espaços colocado de alguma forma que os museus, por exemplo, teriam mais dificuldade de lidar. Então, eu pensei num caso chamado, tem uma exposição chamada Jardinalidades, curada pela Gabriela Leirias, e aí o objetivo desse projeto é a criação de territorialidade, de políticas, e discutir isso num outro espaço. Então, é isso que está um pouco presente na questão colocada já na exposição do Zeman, né, que é quando as atitudes se tornam forma, e que papel pode ter o curador diante dessas novas, não sei se são novas, mas que papel pode ter o curador, se não o de alguém que cria relações, que produz diálogos, que entra em contato, que faz pontes. Eu acho que a ideia do cuidado tem a ver com esse estabelecimento de pontes, de ligações e de relações que vai permitir que crie-se, né, um sistema para além daquele que já é conhecido e que é institucionalizado e que é ensinado de uma maneira ainda na via da educação artística. Então, esse projeto da Gabriela ocorre no SESC, e tem site e tal, dá para acompanhar, e que eu acho que era isso que eu queria colocar inicialmente. Acho que foi um pouco confuso, né? Diogo. A gente tem alguns comentários aqui e perguntas. O Victor falou que achou legal a gente falar da crise e lembrar da crise como o próprio processo de formação, que é um pouco que a gente comentou, né? Eu acho que isso se dá não só para quem começa uma formação já pensando em curadoria, mas como pessoas em outros cenários também das humanidades, que é a própria crise e os desafios de você fazer pesquisa no Brasil, né? Quem consegue viver de pesquisa hoje?
Eu faço pesquisa, aliás, assim, eu acho que eu não falei isso. Eu desenvolvo uma pesquisa em mestrado na obra do Clemente Greenberg sobre a intuição na obra dele. De fato, é terrível, é muito difícil, Muito é difícil. muito difícil. E E ele é uma também, crise isso também, porque o que eu faço? Isto ou aquilo, né? É uma cisão mesmo. ele perguntou um pouco sobre o recorte temporal do que você falou sobre o fechamento das vagas nas universidades, nas faculdades. Se é de 2010 para cá, 2016, se você lembra mais ou menos, para saber, tipo, desde quando isso está ocorrendo. Certo. Eu não me lembro. Eu li um texto recentemente. É 2016, eu acho. O Clóvis queria fazer uma fala, comentário, e, claro, pode abrir o microfone, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Tá dando para ouvir bem? Tá. Assim, né? Já que o tema da reunião, né, da conversa é curadoria em tempos de crise, assim, e como os tópicos que Diogo colocou, né, curadoria na pandemia, atuações, estratégias e adaptações. Assim, eu fico pensando assim o quanto as instituições e também talvez curadores, entre aspas, chegaram atrasados, assim, em muitos sentidos, porque a pandemia, ela é parte da crise, né? Ela é uma crise também. Mas, assim, ela só veio, como é que se diz? Meio que desmascarar, né? As crises, as camadas já que tinham por baixo dela. E tem essa questão também de... Eu não gosto de falar sobre, assim, tem um lado positivo da pandemia, porque eu não acredito que exista esse lado positivo. Mas, assim, eu sou do interior de Pernambuco, né? Então, o meu acesso a formações, esses tipos de coisas, né? Essas conversas aqui pronto, que a gente está tendo agora, era uma coisa que não existia antes da pandemia. Assim, mas isso não significa que isso é um dado positivo. Isso significa que as instituições, vamos dizer assim, que são centrais, entre aspas, também, né? Assim, no Sul e Sudeste, perceberam essa necessidade de se abrir, assim, porque com as coisas presenciais é como se só existisse um movimento para o Sul, Sudeste do Brasil. Assim, não existisse pessoas discutindo, levantando questões ou fazendo outras coisas, né, fora do Sul e do Sudeste. Assim, então, não sei se é um ponto positivo, mas foi um ano, assim, né, do ano passado para cá, em que eu tive muita oportunidade, assim, de participar de diversas conversas, como essa, de participar de formações também, que talvez presencialmente não seriam possíveis, né? Inclusive, eu estou participando, sou bolsista do acompanhamento da Hermes Artes Visuais, que é daí de São Paulo, que é mantido por Marcelo Amorim, Carlos Chaim e Nino Kais. E que eles abriram essa bolsa agora durante a pandemia. Não existia essa possibilidade de uma pessoa de outro estado participar, né? Assim, porque o acompanhamento é presencial. Então, assim, eu estou tendo essa oportunidade. Mas isso não é um dado positivo, isso é um dado que mostra uma falha, assim, né? É mais uma falha sendo reparada ou percebida do que realmente um dado positivo, né? Pelo próprio Instagram mesmo, assim, né? As redes sociais dos museus, assim, instituições, a gente vê no início mesmo a inabilidade
das instituições, como museus, galerias, de lidar com o mundo virtual, assim, vamos dizer, com o digital. Porque parecia assim, quando a gente descobriu a internet, na década de 90, as postagens, sabe? Era uma coisa bem nesse estilo. Assim, era cômico mesmo, tipo, porque era o desespero ficava evidente, assim, a gente não está sabendo como utilizar essas ferramentas ou o que fazer, tipo assim, só é isso, só, minha gente. Obrigada aí pelo espaço. Obrigado, Clóvis. Mas isso que você falou da pandemia mudou o jogo, né? De como a gente pode produzir, e acho que foi realmente positivo para criar conexões e para ampliar as conexões. Eu queria fazer já uma ponte com um comentário de Miguel Falsi, que perguntou sobre como são as possibilidades entre curadores e artistas, né? Como curadores entram em contato com artistas que estão completamente fora do nosso radar, né? Do radar desses curadores. E se os contatos devem partir dos artistas, né? É, eu acho que todo mundo está num grande esforço, ou deveria estar no grande esforço de ampliar a rede, né? Eu acho que um dos desafios que eu me coloco, mas que eu ainda não sinto que está nem perto de ser um desafio cumprido, é de realmente saber como atuar com artistas de outros lugares. E eu acho que isso pode se dar para curadores, pode se dar nos textos que são produzidos, né? Quais artistas você faz menção, de quais produções você escreve. E aí entram alguns desafios, né? Como é que curadores independentes podem trabalhar com artistas de outros lugares, sendo que o primeiro ponto é você pagar bem esses artistas, né? Não adianta eu chamar artistas de vários lugares e pagar com obrigado. Então, o nosso setor enfrenta uma dificuldade gigantesca que é conseguir verba, né? E aí, como o Vitor Falco falou para a gente, um dos exemplos mais recentes foi a extinção do PROAC. Eu não sei exatamente se ele foi extinto ou se ele só foi readaptado por um modelo de contato direto, né, entre o proponente e, enfim, quem vai financiar. Não sei exatamente como está agora. Diogo, desculpa te Oi. interromper, mas pelo Claro. que eu sei, pelo que eu li, ele foi acho que congelado mesmo, interrompido. Foi congelado? Durante Nos acho que o próximos 2 período da anos? gestão do Dória, que é Hum. 21, 22 e 23. Então, durante esse período, as Então, empresas não vão conseguir bancar os projetos tá através das congelado. leis, assim, só a gente tem que esperar 24. Então, e como é que a gente vai fazer um projeto e chamar artistas de diversos lugares, né? Eu conheço Clóvis e eu sei que existe uma dificuldade também que eu posso chamar e eu posso conseguir pagar uma comissão, mesmo que não seja o quanto a gente espera poder dar, mas como é que a gente faz para a pessoa se hospedar, sabe? Existe uma grande responsabilidade de curadoria que se você é independente, você está fazendo um projeto independente, como é que você vai fornecer toda uma estrutura para artistas? Mas em relação ao contato, que é o mínimo, a gente ter contato e saber quais produções estão rolando onde, eu acho que as redes sociais atuam como um facilitador muito grande, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelos grupos. Eu acho que esse contato foi sendo muito facilitado recentemente. E eu acho que o esforço deve ser mútuo, né? Dos curadores tentando descobrir quais produções estão acontecendo que de alguma forma se alinham com a pesquisa que é desenvolvida, né? Porque o trabalho de curadoria ele não é solto, a gente tem pesquisas que vão se alinhando com produções ou não, né? Mas artistas também vivem um esforço diário de serem vistos, né? E de serem incluídos, enfim. Mas acho que redes sociais atuam de uma forma boa, assim. Queria comentar um aspecto. O Clóvis colocou que, de fato, Clóvis, eu acho que você está certíssimo. A necessidade é que mobilizou as pessoas e não houve nenhuma proatividade. Eu acho que ao longo dos últimos 6 anos, eu acho pelo menos, existe alguns museus
e algumas instituições internacionais que têm oferecido sistematicamente conteúdos e palestras e cursos, eventualmente gratuitos. As palestras, eu acho que a maioria são o Reina Sofia, o Whitney, enfim, para citar 2 exemplos. Mas existem outros que oferecem essas possibilidades. No Brasil, acho que só a pandemia trouxe a percepção mais clara do que seja a internet. E aí eu acho perfeita a comparação que você fez entre 1997 e hoje. Nós estamos redescobrindo a internet. Mudou a percepção, porque compreende-se que o virtual não concorre com o físico. E eu acho que isso é um ponto que vai modificar a maneira como é distribuído os conteúdos também. Posso estar enganado, mas a minha impressão é que isso vai ter repercussão muito grande, porque eu acho que mais museus, mais instituições vão se preocupar com esse aspecto, né? Não só nesse momento, e eu acho que, eventualmente, vai, inclusive, surgir projetos que vão facilitar entrar em contato com determinados conteúdos que antes só poderia ser feito pessoalmente. Acho que a gente respondeu sua pergunta, Clóvis? Sim, né? Não é uma pergunta fácil, não, de ser respondida, né? Mas foi bom, assim, o complemento, né? Assim, porque era mais um comentário do que uma pergunta mesmo, né? Uhum. Assim, tipo, uma visão que eu tenho, né? A partir de outro local, vamos dizer, né? Cada pessoa aqui tá falando de algum lugar, né? Assim, foi mais nesse sentido mesmo, uma observação. Mas obrigado. E além disso, o Clóvis tem uma vivência já e uma estrada aí que sabe muito bem como que é buscar recursos e enfrentar esses desafios já há muitos anos, né? O Clóvis tem uma galeria e centro cultural em Garanhuns, né, no Agreste Pernambucano, e sempre atuou assim, né? Pela independente e lutando para conseguir fazer uma movimentação de um modo justo, né, com os artistas que participam dos projetos. A Victoria Dutra comentou também que o setor artístico já não tem estrutura alguma e que realmente a gente tem que se provar e resistir de formas impossíveis e que é uma questão de sobrevivência, né? Alguém Posso... quiser, Oh, desculpa. claro. Não, fica à Pode vontade. falar, Eu, pode falar. eu só queria colocar porque eu acho que é um momento interessante esse, você e o André já tinham até comentado também, e agora com o comentário do Clóvis, que a gente está vendo uma transformação, né? Então, e eu achei interessante quando o André falou do papel do curador como difusor também, que a gente essa questão das crises, em que a gente vive sempre numa constante crise, né? A gente não consegue às vezes construir nada porque de repente puxa um tapete, um PROAC congelado, por exemplo. Então, assim, eu vejo que tem que procurar talvez outros caminhos, né? Para a gente não ficar sempre à mercê de uma verba do Estado, do governo federal, para poder implementar um projeto, né? Então, eu acho que, apesar de tudo, eu tenho um certo otimismo de que algumas soluções vão aparecer, porque do jeito que a gente está, talvez mostre que essa estrutura não funciona, né? E aí a gente precisa, então, buscar outros caminhos, né? E aí, se vocês tiverem alguma ideia para apontar, alguma coisa, seria legal, assim, de escutar de vocês, assim, algumas coisas que vocês já viram ou que vocês estão participando, que podem ter um impacto nesse sentido, assim, né?
por exemplo, a referência do Reina Sofia, do Whitney, eu vou procurar, porque eu realmente não conhecia também, achei bem legal também. Obrigado. Eu acho que... Oi, Pode falar. oi, Andresa. Eu gostaria de falar, até em resposta ao Miguel, eu moro em São Bernardo e eu trabalho na prefeitura, sou funcionária de carreira, mas eu fui convidada a ajudar na curadoria da Pinacoteca aqui em São Bernardo. E está sendo uma experiência incrível, porque eu sempre quis, né, trabalhar na curadoria. E eu acredito que eu cheguei numa hora boa, favorável, porque a Lei Aldir Blanc, né? Então, uma parte dessa verba que chegou aqui para o município, a gente conseguiu transformar em um edital, né? E muitos artistas locais, né, foram premiados, classificados. Então, foi uma experiência incrível, não só da questão da ajuda emergencial para os artistas, né, pela questão da sobrevivência, mas também de mapear a cidade, né. Então, assim, está sendo um processo, a curto prazo foi a questão da emergência, né, pela pandemia e pela imobilidade dos artistas, que não surgiu durante a pandemia, né? Isso já vem antes. Eu acho que a pandemia só escancarou isso, né? E esse pós, né? Esse processo agora, pós-edital, é um processo de mapear a cidade e trazer os artistas para dentro, né, do espaço, para ocupar esse espaço, né, o espaço institucional também, e fazer um trabalho em conjunto, né? Então, é uma experiência que eu tenho bastante otimismo de pensar que regionalmente estamos fazendo isso, né? Então, é um recorte, até a questão anterior, né? Os pontos de partida para fazer a curadoria. Então, hoje eu entendo que é regional. Então, eu estou olhando para os artistas da cidade, né? Então, a gente está conseguindo, de alguma forma, assim, eu digo eu enquanto servidora pública, trabalho em instituição, né? Da gente trazer esses artistas e fazer um trabalho em conjunto, visando a questão que é o trabalho deles, isso precisa ser remunerado e bem, né? E de ter essa conversa em relação às artes, à cultura, né? E é isso. Obrigada. Obrigado, Andresa. Bom, gente, se vocês quiserem, podem abrir o microfone também, podem aparecer, se quiserem perguntar alguma coisa. Eu queria colocar alguns pontos. O Miguel colocou uma questão que eu acho que é importante. Existe um deslocamento hoje de atribuições e responsabilidades, né? Como se houvesse a possibilidade de alguma instituição individualmente dar conta das transformações pelas quais a gente está passando. Então, eu penso que assim, Miguel, eu acho que o Estado tem um papel muito importante, porque vai desde a questão da educação, do que vai na BNCC, até como devem se comportar as instituições públicas e privadas ligadas ao universo da arte. Se nós temos um governante hoje e ele age desta maneira, a tendência é que haja uma reação dos dois lados. Então, eu penso que institucionalmente, a gente tem que separar governo e Estado, institucionalmente, o Estado tem um papel muito importante e que a iniciativa privada, talvez de uma maneira mais representativa, fica reservada ao colecionismo e que pouco esse dinheiro volta para o campo propriamente dito, entendeu? Isso fica represado numa forma de bem de troca, só o valor erário daquele bem, e não
o que aquilo circula, o que aquilo produz em termos de conhecimento. Apesar de alguma mudança, historicamente, que se observa nos últimos 10 anos, talvez, em relação a algumas coleções, no mais das vezes, isso fica na família. Então, eu entendo o que você está falando e é preciso que a gente pense em soluções viáveis, não tem dúvida, e eu também tenho a esperança que você coloca, mas eu entendo que existe também algumas responsabilidades que precisam ser colocadas no lugar delas, para que a gente possa compreender que talvez sozinho Mandurinha não faz verão, né? E que individualmente, mesmo grandes instituições não são capazes de mobilizar todas as outras na mesma direção. Raras são as exceções, claro, mas mesmo as exceções mostram a regra e não a exceção, e não a condução para um regime diferente daquele que a gente já conhece. Então, eu acho que isso é muito importante colocar. Em relação ainda, o que Miguel colocou, em relação ao contato com os artistas, eu acho que tem aqueles artistas que a gente conhece, que são conhecidos mais. E existem também muito de acaso, né? Que é uma coisa que se fala pouco, porque parece que algumas coisas são mais sistemáticas. Eu acho que assim, o contato com os artistas se faz por motivo de trabalho, por conversa, por conhecido. Então, eu acho que isso varia muito. Era isso que eu queria colocar. Desculpa estar falando tanto aqui, mas aí eu queria até perguntar uma coisa. Vocês estavam falando também sobre linha de pesquisas e tudo. Então, por exemplo, se um trabalho de um artista não se encaixa com a sua linha de pesquisa, vocês tentam, em algum momento, sei lá, indicar para algum outro curador que se interessaria ou que teria uma linha de pesquisa mais próxima? Como é que funciona essa dinâmica assim, de troca entre vocês como curadores? Assim? Acho que depende muito do projeto, né? Às vezes a gente tenta transformar ou, enfim, procura formas de transformar uma pesquisa que a gente está desenvolvendo em uma exposição ou um livro. Existem muitas formas de fazer, né, o trabalho de curadoria. Mas eu acho que é um pouco disso. Eu sempre troco referências com outras pessoas, não só com outros curadores, mas a rede ela tem que ser muito completa, né? Então a gente vai trocando referências mas acho que sim, existe uma troca grande assim de referências e artistas, porque realmente o trabalho de curadoria ele não pode ser unir duas produções e jogar lá. Na verdade, isso é o contrário do que a gente faz, né? Então, acho que sempre existe essa questão de alinhamento do que você acredita que faça sentido para você trabalhar, né? Eu queria só complementar o que o Diogo falou. Eu acho assim, acho que muito grosseiramente falando, tem duas formas de você trabalhar. Uma é partir de uma linha de pesquisa que produz um certo tipo de perfil, vamos dizer assim. E a outra a partir da pesquisa, o caminho inverso, né? Porque a pessoa te entrega algo que está mais ou menos pronto. O outro é o que você trabalha junto para produzir junto, que foi mais ou menos o que a gente fez nessa exposição. A gente chegou, olhou os portfólios, identificou algumas questões que considerava mais relevante, aqueles artistas que realmente estavam em começo de carreira e, enfim, que tinham um trabalho que parecia mais consistente, vamos dizer assim. Isso é muito difuso, né? E aí a gente, depois da apresentação deles, nós fomos tentar compreender o que havia mais ou menos de comum nos trabalhos. Aí a gente considerou que uma das questões comuns era o corpo, e que havia, então, a experiência do corpo diante das situações que a gente vive hoje também. E tinha a questão do Estatuto da Presença, que surge também muito em função dessa vida virtual.
Então, todas essas questões, de alguma forma, elas estavam ali presentes e elas não é que alguma coisa, é um conceito que eu aplico, ao contrário, o que aparece é que eu tenho que ler. Não tem uma visão idealista do que seja e que só pode ser dessa forma. E eu acho que cada curador tem um perfil crítico, o outro é mais pesquisador, o outro é mais divulgador, o outro é mais comercial, enfim, cada um tem um papel. E eu acho que assim, é importante que a gente reconheça a importância de cada uma das facetas da curadoria, senão a gente fica demonizando certo aspecto que não é produtivo para todo o sistema. E eu acho que isso é uma coisa que eu demorei para entender também. Eu não sei se eu respondi a parte que eu queria, mas acho que era isso. Ou eu parei na metade, ou... O Luiz mandou uma pergunta que eu acho muito interessante da gente comentar, que é sobre como que ocorre, né, essa inserção de pessoas que não possuem formação direta em curadoria e crítica nesses espaços. Acho que mais ele quis falar mais sobre espaços institucionais mesmo, com exposições. Ele está cursando cinema e audiovisual e tem interesse nessa entrada. Acho que dá para comentar algumas coisas, né? Como a gente colocou, já não é um perfil, não é um padrão os curadores no país terem essa formação, né? Isso é muito novo. E existem tantas formas de se fazer curadoria que eu acho que essa parte de você realizar uma exposição em uma instituição é uma delas, né? Mas ela não precisa ser a forma inicial, né? Porque a atuação de curadoria ela está muito ligada à produção textual e eu acho que isso é um caminho que te leva também até o momento de você fazer uma exposição em um espaço. E outra coisa que eu queria comentar também é que a produção de cinema e audiovisual ela também demanda, né, um trabalho de curadoria. E existem essas possibilidades de você atuar como curador muito próximo também do que você já estuda, né? Mas não sei se existe um, uma maneira muito simples de Luiz, colocar. eu acho que tem pelo menos dois aspectos importantes que envolvem a produção de texto e a relação humana. Então, eu acho que assim, entrar em contato com revistas que já produzem, já tem algo ligado do seu interesse, mandar textos, fazer um site que aos poucos vai se tornando relevante, entrar em contato com essas pessoas e conversar, é uma forma de tentar se inserir. Sem dúvida, isso é um processo, né? Não é do dia para a noite, a gente está aqui já faz um tempo, tentando. Às vezes dá, às vezes não dá. Eu não sei o número de quantos projetos eu mandei que foram recusados. Assim, são 2 dígitos, com vários, assim, acho que com 50, assim, seguramente. Então, você vai aprendendo também. Há o caminho institucional, que é você procurar instituições e tentar participar de editais que contratam curadores, e há também a forma de você procurar ser um curador independente, que você vai propor projetos, né? Então você propõe um determinado projeto, por exemplo, o Passo das Artes possui um programa que é temporada de projetos, que uma vez por ano, geralmente, você manda um projeto e eles selecionam entre os 350 ou sei lá quantos, ou muitos. Então, esse é um processo, né? Esse é um caminho. E acho que é isso. O Vitor está falando que teve uma introdução importante
em política pública, eu trabalho com produtor pesquisando e lendo editais. E aí tem a parte da pesquisa, né? Mas também tem a parte... Tenho feito isso e encontro muita coisa, só que mais distante da curadoria enquanto trabalho, perceber o espaço, compor o espaço com obras, conhecer artistas, enfim. Acho que esse é o mais difícil. Eu acho que as duas coisas compõem um todo. Não sei o que o Diogo acha, mas eu acho que a percepção do espaço é como escrever um texto. Você vai percebendo a forma que ele vai ganhando na medida que ele vai se produzindo. A gente, às vezes, tem uma ideia muito clara de um texto e a gente vai ver o resultado final e ele é muito diferente da ideia inicial. Então, eu acho que é importante sempre ter a planta do projeto, ter as imagens do projeto, se possível fazer um SketchUp para imaginar em 3D como que isso é feito. Isso não é uma coisa tão difícil e isso contribui muito para entender melhor a relação do espaço com a teoria, porque as duas coisas não devem ter discrepância, eu acho. Uhum. Tem um livro, que agora eu não me lembro o título, que falava só sobre projetos expositivos. Era um livro de capa amarela. Sei qual Minha que é. cabeça hoje está ruim. E esse livro, ele vai tratar desse aspecto, e tem vários livros que tratam só quase que exclusivamente do aspecto arquitetônico, do projeto expositivo como partido arquitetônico, algo assim. O nome do livro é Arte de Expor, Curadoria como Expoeses. Deixa eu ver o nome da autora. Sônia Salcedo Del Castillo. Isso. Dá para ver a capa aqui. Então, Não sei se dá para ver a capa, acho que não, né? É uma capa É. amarela. Aí o Érico está falando meio Hans Ulbricht. Eu acho assim, você tem uma linha de pesquisa na cabeça, é importante, né? Não é algo que se alimenta de tudo, nesse sentido mais contemporâneo, mas claro que há uma linha de pesquisa, mas ela não precisa ser uma camisa de força. Eu acho que eu estou querendo dizer isso. Também. Que no caso, desculpa, mas no caso dele, André, é um espectro muito aberto. Tira influências e informações, base de pesquisas de tudo, né? De arquitetura, de música, das artes visuais mesmo, da literatura, aquela série de entrevistas famosas que eu só citei para poder dar um caminho talvez para o Luiz, que queria, né? Ele não conhece ainda o Hans, que ele é bem, né, bem famoso, mas é um caminho legal, assim, que tudo pode virar uma curadoria, tudo pode virar uma base por uma exposição ou por uma pesquisa, né, cotidiano. Tem aquela... Pode falar. Não, desculpa, não quero te interromper, que tem aquela famosa história dele, que ele teria feito a primeira curadoria dele com 12 anos da própria cozinha, né? Tem aquela história famosa dele, que teria feito uma exposiçãozinha na cozinha e tudo. Então, é um exemplo típico disso, né? O cotidiano pode te inspirar, mas eu concordo com você tem que ter uma linha de pesquisa ou que te interessa mais, no caso do Luiz, né? Que a gente está tentando ajudá-lo. Sem dúvida. Eu acho que eu acho que aí assim, eu acho que tem que ser onívoro na leitura, mas seletivo na adoção. Porque aí você começa a ter um recorte, ter um conjunto de experiências. Muitas vezes isso não se... Por exemplo, no meu caso, eu não tenho... eu comecei a ter consciência que a questão do corpo é importante no conjunto das exposições que eu fiz
porque a primeira exposição chama O Sul está em toda parte. Aí depois a exposição que eu fiz na Funarte, com 10 artistas, num outro programa de residência, chama Corpos que Percorrem um Espaço Dividido. E essa chama Estados do Corpo. Então, assim, de alguma maneira, o corpo ele é um referencial, mas ele não é um referencial que parte de uma noção crítica, ou seja, ele não é um a priori, ele é algo que apareceu durante os processos. Ele não é dado antes do que eu percebo naquele conjunto. Não quero encaixar aquilo na minha pesquisa. E eu acho que isso não é necessário. Porque isso é um perfil dos anos 2000, 90, quando o cara precisava ser um super especialista. Esse perfil não funcionou. Eu acho Eu que um acho que exemplo... Desculpa. Não, fala aí. Não, eu acho que quanto mais você souber e quanto mais você puder trazer e aproximar de uma maneira consistente, ganham todos. Sim. Eu acho que um exemplo... Não é ciência de foguete. Um exemplo bom de como funciona bem você ter suas afinidades, né, mas estar pronto para se adaptar a diferentes cenários, é como a gente trabalhou na exposição, né? A gente conseguiu colocar duas visões que, por mais que estivessem bem, com uma harmonia muito grande, a gente teve duas contribuições diferentes. Isso foi muito bom para os próprios artistas, né? Tiveram leituras diferentes sobre os trabalhos, a gente chegou em um acordo muito bom na expografia, mas sem ter que suprimir qualquer visão ou ponto de vista. Eu acho que tem os encontros e tem os momentos de saber como cada afinidade vai contribuir para um projeto, né? Também, então, mas eu acho que é isso, tipo, não tem como eu traçar uma pesquisa minha tão específica que limite o meu trabalho a não conseguir trabalhar com artistas que vão se diferenciar dessa pesquisa. Eu acho que filtrar nesse nível de ficar numa coisa só não é tão bom também. Queria saber se alguém tem mais perguntas para a gente. Está chegando na reta final. Vocês podem abrir o microfone, podem mandar pelo chat. Boa tarde, vou falar novamente. Assim, né, eu estou partindo da minha experiência, né, de um artista que teve que executar outras funções, por necessidade, essas coisas todas, né? Eu tenho um espaço independente aqui na cidade, que ainda é um embrião, né, do que ele pode vir a ser, né? Assim, antes desse eu já tive outro mais bem organizado, só que, tipo, a função de administrador de um espaço estava atrapalhando o artista, assim. Então, nesse segundo espaço que eu abri, eu consegui, como é que se diz? Estou conseguindo equilibrar as funções, né? Não deixar o administrador engolir o artista. Então, assim, eu abri um espaço porque não tinha espaços de arte na cidade que eu moro. Assim, foi por necessidade mesmo. Assim, depois de passar 3 meses indo à prefeitura, foi uma exposição que eu montei há uns 10 anos atrás, assim, que era um fotógrafo de Curitiba, eu e outro artista aqui da cidade também, né? Eu passei 3 meses só pedindo uma parede num centro cultural que tem aqui na cidade, assim, né? E sendo negado. Então, assim, eu me irritei, aí me juntei com esse outro artista, a gente abriu um espaço. Eu disse, já que não estou dando espaço, vamos abrir um, né? E a minha intenção era conseguir que chegue artistas novos ou não e consiga executar projetos que geralmente, vamos dizer, seriam negados em instituições mais fechadas, né? Ou para eles terem essa experiência também de se aprofundarem no próprio trabalho,
nessas questões de trabalhar em grupo também, tem essas coisas, né? E então assim, eu não me considero curador. Assim, eu tenho muita dificuldade na parte textual, né? Na parte de texto. E se eu me considerasse um curador, eu seria um curador intuitivo. Assim, seria mais nesse sentido. Eu consigo ver as coisas que conversam uma com a outra, mas tenho dificuldade em colocar isso em texto. Mas na parte material, prática, eu tenho facilidade. Textual é mais 500. E eu percebo que não ter esse domínio da parte de texto dificultou muito, vamos dizer assim, os meus acessos como artista. Assim, é tanto que eu digo que se as defesas do projeto fossem orais, para mim seria bem melhor, assim, tipo, e mais sincero de defender o projeto, né, também. Mas eu acho que não sei, funções ou que outras pessoas aqui fazem, né? Mas eu acho que se você está no início, assim, sei lá, junta um grupo pequeno que você tem afinidade, começa testando mesmo, vai experimentando dentro das possibilidades financeiras e de espaços, começa fazendo coisa pequena, que isso vai alimentando, né? Tipo, junta um grupo, ó, vamos discutir isso, sei lá, ou montar algo em algum sentido e ir amadurecendo. Assim, eu acho que é uma coisa boa. E amadurecendo esse processo de escolhas, de como ocupar um espaço, de experimentando mesmo. Eu acho que não existe fórmula assim no sistema da arte. Assim, é claro que algumas pessoas vão ter acesso de forma mais fácil por questões sociais, né? Que acredito que todo mundo aqui está por dentro dessas questões, né? Mas também eu acho que a gente também tem que caminhar por fora dessas validações também, fazer essas curvas, assim, do que é que a gente está validando e o que a gente não valida também, assim. E essa força que a gente dá, vamos dizer, a essas instituições, ao poder público. É claro que o poder público ele tem a obrigação de facilitar esses caminhos, né? Claro, assim, deveria. Mas enquanto ele não facilita, a gente tem que ir fazendo curva mesmo, botando a cara. É um processo difícil, não é fácil. Eu estou falando assim, eu venho de um processo de muitos anos, não é fácil, porque envolve questões financeiras, insegurança, que a área de arte é uma área muito insegura, assim, né, em todos os sentidos. Assim, a gente é uma profissão de risco constante, não é? Então é isso, assim, é tipo tirar esse poder de validação também e começar a construir coisas que, vamos dizer, que você começa a ser procurado e não o contrário. Assim, tipo, eu acredito que todo mundo tem essa força de fazer isso, de construir mesmo algo fora das instituições, mas continue tentando as instituições também, porque são caminhos também, né? Mas não são os únicos. Pronto, é só isso, porque senão eu falo muito. Obrigado aí, boa tarde. Valeu, Clóvis, Clóvis. você me lembrou um comentário que eu queria fazer, que o Diogo falou que de todas as restrições que a gente estava metidos na pandemia e tal, havia, sem dúvida nenhuma, ela dificultou alguns acessos, não tem nem o que dizer. Mas, por outro lado, eu nunca tive condições tão boas de trabalho. E tem a ver com isso que você está falando, e me lembrou de um texto do Ricardo Bansbaum, que chama Artista Etc., que é essa coisa de um herói, tudo, uma única pessoa faz todas as tarefas. E isso acaba, às vezes, gerando um esgotamento, né? Eu me lembro numa editora que eu fazia da compra do papel, da calandragem, da acidez e não sei o quê, até por último ponto da revisão. E isso tem um impacto tremendo, né, no conjunto das coisas. E muitas vezes isso dificulta, né, o avanço como artista, como
É difícil, mas parabéns pela força. Quer falar, Diogo? Eu vou perguntar se alguém tem mais alguma questão para colocar, que a gente está chegando no final agora, né? No tempo final. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma última pergunta, fiquem à vontade. Não, então. Bom, então eu vou agradecer todo mundo que compareceu. Agradeço ao André, agradeço a Gabriela, todo mundo que mandou perguntas, fez comentários. Acho que é muito bom ter a oportunidade de conseguir discutir essas coisas, mesmo em um momento como esses. E é bom saber que dentro desses cenários de desafios a gente tem várias pessoas que estão enfrentando a mesma coisa. Pelo menos a gente sabe que está todo mundo na luta, né? Então agradeço todo mundo e vou lembrar que, acho que a Gabriela vai fazer isso, mas eu quero fazer também, lembrar que a exposição continua por mais uma semana, então quem tiver a oportunidade de visitar o espaço, se tiver aberto, né, não sei como vai funcionar agora com a adaptação da fase, do estado, mas enfim. E como eu falei antes, existem várias maneiras de acessar a exposição, tanto pelos vídeos, pelo catálogo, está tudo no site da Adelina. Então, brigadão todo mundo. Diogo, tem só uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode fechar com ela, da Fernanda aqui no chat. Eu acho que deve ter passado. Enquanto você vai achando, eu vou só também já agradecendo o pessoal, obrigada. A exposição vai ficar funcionando essa semana de terça a sexta, mas no sábado estaremos no YouTube conversando. Os 4 artistas da exposição, mais o André, mais o Diogo. A gente vai estar falando um pouco sobre o processo dessa exposição e vai ser direto pelo YouTube, tá bom? É só acessar o YouTube do Instituto, não vai precisar de fazer inscrição. Então, a gente aguarda vocês para continuar essa conversa. Obrigada, pessoal. Ah, tá, achei, peraí. Fernanda perguntou se a gente tem uma ideia de como está a retomada de atividades positivas em outros espaços culturais. Se a gente conversa com outros curadores, se a gente conversou, se a gente conversou com outros curadores antes de estabelecer o sistema de chamadas, com os 4 artistas selecionados, ou se foi feito um acordo com a realidade do grupo naquele momento. Quais outras dificuldades a quarentena apresentou nessa relação artista-curador? A retomada com atividades positivas em outros espaços, acho que vai variar um pouco do perfil do espaço, né? Como ele responde às determinações do governo, né? Das restrições. Museus retomaram as atividades, como vocês podem ter visto nos últimos tempos, com limitação de visitação. Então, espaços como a Adelina, que tem uma visitação um pouco mais tranquila, né? Não existe a questão de lotação e de fila, é mais tranquilo. Já os museus, eles retomaram com essa restrição de público, né? Reduziu a 60% ou até menos de visitação. Mas é aquilo, a cada anúncio de uma fase nova, o museu corre risco de fechar e esperar até uma segunda ordem para reabrir. Galerias também voltaram, primeiro com visitas marcadas e depois conseguiram reabrir com o fluxo normal já. E acho que vai variando um pouquinho do perfil do espaço cultural, né? Galeria, instituição, museu. E aí você perguntou se a gente conversou com outros curadores para estabelecer o sistema de chamadas com os 4 artistas.
né? Os artistas que se inscreveram para esse programa são artistas recém-formados pela Belas Artes, já que o programa ele nasce de uma parceria entre a Adelina com a PUC e a Belas Artes, e aí chegaram para a gente 22 portfólios de artistas, e o sistema que a gente escolheu, né, de seleção foi nosso, do André, e meu como eu posso dizer, formas que a gente tinha de selecionar esses artistas dentro dos requisitos do programa, do perfil que o programa pedia, e aí, depois do que a gente acreditava que seria um bom grupo que respondesse a questões do momento, de produções que conversassem. Então, são muitos critérios diferentes, né? É importante falar que a própria Adelina não colocou para a gente sistemas ou metodologias de seleção dos artistas, né? A gente teve um trabalho muito autônomo no momento de seleção dos artistas e do próprio fazer da curadoria, né, da exposição. E dificuldades, olha, é difícil você fazer acompanhamento de uma produção artística só através das fotos e você não está em contato com a obra, isso é uma dificuldade muito grande por questões mil, né, que a experiência com a obra ou com uma produção de um artista podem oferecer para a gente. Então é difícil você fazer um trabalho de curadoria e acompanhamento virtual. Mas a gente falou um pouco dos benefícios, né? Não sei, o que você acha, André? Eu acho que a principal falta é que assim a conversa com os artistas, disso surgem muitas coisas, né? A presença física, a confiança que se estabelece, o contato pessoal, ele é muito diferente quando ele se dá via uma interface fria e via olho no olho. São coisas completamente diferentes. E eu acho que isso traz muitos prejuízos, não tem dúvida. Mas a gente não tem como mensurar isso. Eu acho que isso é uma coisa... eu acho que existe uma diferença. Eu não sei se é melhor ou pior. Eu acho que se torna mais objetivo, né? Porque você precisa, num curto espaço de tempo ou durante um período, você muda a relação, muda tudo. É como conhecer alguém pessoalmente e se apaixonar por correspondência. Tem uma diferença. Acho que é isso. Será que a gente respondeu bem a Fernanda? Ela agradeceu. Bom, acho que é isso então, né? Eu quero agradecer a todos, ao Instituto, ao Diogo, Gabriela, aos artistas, enfim, a todo mundo que participou e dizer que estou contente com o resultado do que a gente conseguiu apresentar, porque e o processo em contraponto à realidade pesada, a gente teve um sentido leve, tanto humano quanto técnico, da construção desse processo, e que foi muito bacana, assim, que foi bom, acho que para todos. A sensação é de que existe uma que abarca a todos e que foi muito legal. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Diogo. Obrigada, André. Bem, aguardamos vocês no próximo sábado, dia 30, às 15, para a gente conversar mais um pouco. Eu acho que a gente tem essa semana para refletir um pouco mais e conversar mais no sábado. No YouTube vai dar para fazer as perguntas pelo chat, tá bom? A gente vai estar de olho. Então, podemos conversar mais um pouco. Muito obrigada. Espero que vocês vejam os vídeos da exposição, quem não viu. Um abraço, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.